Oi, gente, boa tarde. Me chamo Heraldo, sou aluno da disciplina de Resolução de Problemas e Textos Matemáticos. E hoje vou falar um pouco sobre polinômios. Vou definir, apresentar algumas propriedades e operações. Polinômios são expressões compostas pela adição de números multiplicados por potência de x. E ele é expresso dessa maneira, ó. Polinômio p de x é igual ao somatório, como eu falei ali, de números multiplicados pelas potências de x, né? E esses termos, esse valor acompanhado da potência, ele pertence aos complexos, ou seja, os polinômios, eles podem ser qualquer tipo de número complexo. E esse n, que é chamado de expoente, né? Ele é pertencente ao conjunto dos números naturais. Ele obrigatoriamente deve pertencer ao conjunto dos números naturais. E aí, como vocês estão olhando aqui, ó, cada termo A que aparece aqui, ó, cada termo A, ele é um valor numérico. Por exemplo, eu vou pegar aqui o polinômio p de x igual a 2x ao quadrado menos 6x mais 3. Então, como vocês podem olhar, isso é um polinômio, ó. A gente tem um somatório com vários termos, né? Onde sempre vai ter um número com a potência de x, nem sempre com a potência de x, mas vai ter, certo? E como é que a gente chama esses termos, né? Como é que a gente identifica? E os números que acompanham as potências de x, né? Esse A aí, ó, cada i que acompanha a potência de x, ele é chamado de coeficiente. Coeficiente. Certo? E esse termo polinômio, ó, an vezes x elevado a n, que no caso um ai, xi, ele é chamado de termo. Então, esse aqui é um termo do polinômio, certo? E esse an, o que ele é? O coeficiente que acompanha a potência de x, de maior expoente, ele é chamado de quê? De coeficiente dominante. Coeficiente dominante. Certo? E esse A0, que no caso foi o que eu falei, esse termo aqui, ó, ele é chamado de termo independente. Ou seja, é o termo que não acompanha a potência de x. Chamado de termo independente. Certo? Agora a gente vai falar um pouco sobre grau de um polinômio. O que seria o grau de um polinômio? Seria o maior valor, maior expoente no caso, que aparece nas potências de x. Então, o maior valor que aparecer na potência de x, a gente vai chamar de grau de um polinômio. E a notação, ó, grau de um polinômio vai ser esse valor de maior expoente, certo? Por exemplo, a gente tem o polinômio x elevado ao quadrado menos x elevado ao cubo mais 5. Quem seria o grau desse polinômio? 3, né? Grau igual a 3. Por quê? Porque ele é o maior expoente que a gente tem nessas potências de x, ó, nesse polinômio. Ele é o maior grau, então o grau desse polinômio vai ser grau 3, certo? Agora a gente vai falar sobre valor numérico de um polinômio, que seria, né? Assim como em função, né? A gente pode fazer substituições, ou seja, aí eu posso jogar valores de x nesse polinômio para obter um valor, né? O valor numérico. Ou seja, eu substituo, faço minha conta e o resultado vai ser o valor numérico desse polinômio. Aí ele fala aí, ó, para obtermos o valor do polinômio p de x, escrito dessa forma, no número real r, devemos substituir x por r para obter o número real. Vamos lá fazer um exemplo aqui. Exemplo. Eu tenho esse polinômio p de x
igual a 4x ao cubo menos 7x mais 1. Certo? Eu tenho esse polinômio e eu quero o valor numérico no 2. Quero P de 2. Quanto que vale P de 2? Então, eu vou lá e substituo esse valor de 2 no polinômio, onde tem que substituir, no x, né? Então, ó, P de 2 vai ser igual a 4 vezes 2 elevado a 3 menos 7 vezes 2 mais 1. E agora eu faço o quê? Só resolver a conta. 4 vezes 2 elevado a 3 é 8, menos 7 vezes 2, 14, mais 1. P de 2 vai ser igual a 4 vezes 8, 32. Menos 14 mais 1, menos 13. P de 2 vai ser igual a 19. Então, esse aqui é o valor numérico do polinômio. Fácil, né, gente? Pega o valor, substitui, encontrei o resultado. Esse é o valor numérico de um polinômio, beleza? Agora a gente vai ver raiz de um polinômio. O que seria raiz de um polinômio? São valores de x que zeram o polinômio por inteiro, né? Ou seja, quando eu substituir valores de x no polinômio e zerar, então esse número ele vai ser a raiz daquele polinômio, certo? E aí ele dá toda a definição aí, ó. Dizemos que um número real R é uma raiz para a equação se o valor de P de x em R é zero, ou seja, se R verifica isso, certo? Vamos para um exemplo mais prático. Deixa eu ver aqui, cadê? Vamos considerar considere o polinômio P de x igual a x ao quadrado menos 4x menos 12. Então, a gente vai verifique. Eu vou verificar se 6 e menos 2 são raízes de P de x, né? Desse polinômio. Então, o que a gente vai fazer? Foi o que a definição dizia? Que é uma raiz de um polinômio. São valores que zeram, né? Então, se esses valores zerar o polinômio, então aquele número é raiz do polinômio, certo? Vamos lá. P de 6 vai ser igual a 6 ao quadrado, né? Substituindo. Menos 4 vezes 6, menos 12. P de 6 vai ser igual a 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 6, 24. Menos 12. P de 6 igual 36 menos 24 dá 12. Menos 12 vai dar 0. Então, 6 é raiz desse polinômio, certo? Agora a gente vai verificar se o menos 2 é raiz ou não. Verificar se menos 2 é raiz. O que a gente vai fazer? Substituir, né? P de menos 2 vai ser igual. Vou colocar aqui eu vou colocar a função, o polinômio, para não confundir muito. Vai ficar mais organizado. P de x, x ao quadrado, menos 4x, menos 12. Então, a gente quer saber se menos 2 é raiz. Então, a gente vai lá, ó, menos 2. Substitui aqui, ó, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, menos 12. Fazer a conta, né? Menos 2 ao quadrado é 4. E aí aqui, ó, menos 4 vezes menos 2 fica 8. Menos 12. P de menos 2. 4 mais 8, 12. Menos 12, 0. Zerou, né? Então, o menos 2 é a raiz.
Se caso eu fosse testar outro número e não desse certo, é porque não é raiz do polinômio, certo? Aquele valor não é raiz de um polinômio. Beleza? Fixou? Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre operações com polinômios. Primeiramente, a gente vai ver a questão de igualdade, né? Ou seja, o que eu preciso para que dois polinômios eles sejam iguais. Então, gente, ele tem que ter o mesmo grau. Se tiver grau diferente, não tem como serem iguais, né? E aí ele fala ali, né? Polinômios com o mesmo grau cujos coeficientes dos termos semelhantes são iguais. Então, como é que a gente vai fazer para igualar dois polinômios? Então, a gente vai igualar os coeficientes de termos semelhantes, né? E quem são esses termos semelhantes? São os termos que têm a mesma potência de x. Por exemplo, se eu tenho x ao quadrado de um lado, eu vou igualar com x ao quadrado do outro. X ao cubo de um lado com x ao cubo do outro. Então, como é que a gente vai fazer para igualar esse polinômio, né? X ao quadrado menos 5x mais 6 com o polinômio ax elevado a 3 mais bx ao quadrado mais cx mais d. Eu falei que tem que ter o mesmo grau, né? Só que esse polinômio não são idênticos, não tem o mesmo grau, né? Mas a gente pode forçar. O que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui um termo x elevado a 3 aqui desse lado, né? Acompanhado do zero. Que aí 0 vezes isso fica 0 e aí, entendeu? Não mudou nada. Beleza. Agora o que a gente vai ter que fazer? De acordo com a definição, polinômios com o mesmo grau, cujos coeficientes dos termos semelhantes são iguais. Então, eu vou olhar para o primeiro termo, x elevado a 3. X elevado a 3 é igual a 0. No caso, x elevado a 3 não, gente, desculpa. O a. O meu termo a vai ser igual a 0, certo? A igual a 0. E o b, que está acompanhado do x ao quadrado, ele vai ser o 1, né? Quando não tem aqui na frente é 1, que está multiplicando o x ao quadrado. Então, meu b vai ser igual a 1, certo? O c vai ser quem? Menos 5. E o meu d vai ser igual a 6, que é o meu termo independente. Pronto. Agora, se eu substituir esses valores aqui, nesse polinômio, vai ficar idêntico, ó. 0 vezes isso vai ficar 0. O b, que é 1 vezes x ao quadrado, vai ficar x ao quadrado. O c, que é menos 5 vezes o x, vai ficar menos 5x. E o d, que é 6, substituindo aqui, fica 6. Então é isso, a ideia de igualdade de polinômio. Agora a gente vai ver a questão da adição e subtração, né, dos polinômios. Então, se eu quero somar dois polinômios ou subtrair, né, como é que eu faço? Vai ser dado pela soma dos coeficientes dos termos iguais, ou seja, os termos semelhantes. Então vamos lá para um exemplo mais prático para a gente fixar logo. Se eu tenho esse polinômio p de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1, e tenho esse polinômio q de x igual a x menos 1, como é que eu somo esses polinômios? Como é que está falando na definição? Será dado pela soma dos coeficientes dos termos iguais. Aí eu vou olhar para o polinômio, né? Tem um x elevado a 3 desse lado. Tem algum x elevado a 3 do outro? Não. Então o que eu vou fazer? Eu vou repetir. Porque não tenho, né? Eu tenho que somar os termos iguais. Eu tenho 3x ao quadrado aqui desse lado. Mas do outro eu tenho? Não. Repete. Certo? Agora, eu tenho 3x aqui, ó. 3x aqui e tem um x aqui. O que eu vou fazer? Somar os coeficientes dos termos iguais. Quanto é 3x mais x? 4x. Certo? Aí aqui, ó, termo independente, menos 1. Menos 1 menos 1 é quanto? Quando eu somo menos 1 mais menos 1, dá menos 2, certo? Jogo de sinal. Então, esse polinômio somado com esse, dá esse, beleza? Agora vamos fazer aqui a subtração, né? Mesma maneira. Tem um x elevado a 3 aqui, tem um aqui? Não, repete.
Tem um menos 3x ao quadrado aqui, tem um x ao quadrado aqui? Não, repete. Agora aqui, ó, tem 3x aqui e tem um x aqui, né? Tá acompanhado do 1. 3x menos 3x menos 1x fica 2x, certo? E menos 1 menos menos 1, jogo de sinal, menos 1 mais 1, 0. Que não precisa eu colocar, né? Mas eu vou colocar aqui, certo? E, gente, tem algumas propriedades bem simples e importantes da soma de polinômios, né? A primeira é a associatividade, né? Se eu tenho dois polinômios, dados os polinômios p de x, q de x, t de x, vale isso, né? P de x mais q de x mais t de x pode ser igual a p de x mais q de x mais t de x. Propriedade associatividade básica, né? Tem um elemento neutro, né? Se 0 denota o polinômio nulo e p de x é um polinômio qualquer, então 0 mais meu polinômio é p de x. Isso aqui é básico, gente. Se eu tenho 0 somado com qualquer coisa, é a coisa, né? Se eu tenho 1 mais 0, é 1. Se eu tenho 2 mais 3 mais 0, é 2. Então, se eu tiver 0 mais um polinômio, é igual ao meu polinômio. Elemento simétrico. Se p de x é isso, né? Polinômio, é um polinômio. Então, o polinômio q de x satisfaz isso. Ou seja, elemento simétrico. Então, quando eu somar, dá 0. E a comutatividade, né, gente? Posso comutar. Se eu tenho dois polinômios, então p de x mais q de x é igual a mesma coisa de q de x mais p de x, certo? Agora a gente vai falar sobre a multiplicação de polinômios, né? Como é que a gente vai fazer para multiplicar dois polinômios? A gente vai usar a propriedade distributiva. Ou seja, eu vou ter que multiplicar todos esses números por esses que estão aqui, certo? Então, vamos lá. Iniciar aqui. X elevado a 3 menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1. Esse sempre tem que colocar em parêntese, né? Vezes x menos 1. Então, a gente vai usar a propriedade distributiva. Eu vou pegar esse x elevado a 3 e vou multiplicar por esse x. E vou pegar o x elevado a 3 e multiplicar por esse menos 1. Vamos lá. Então, isso aqui, ó. P de x vezes Q de x. Vamos lá. X elevado a 3. Vamos prestar atenção agora aqui no como é o cálculo e o jogo de sinal. X elevado a 3 vezes x. Isso daqui é uma multiplicação de potência de mesma base. O que eu faço? Conservo a base, né? E somos expoentes. Então, x elevado a 3 vezes x é x elevado a 4. Né? Quando não tem expoente aqui é 1. X elevado a 3 vezes menos 1 menos x elevado a 3, né? Certo? Pronto, fiz com x elevado a 3. Agora eu vou pegar o menos 3x ao quadrado. Vou multiplicar pelo x. Menos 3x ao quadrado vezes x. Lembrando que aqui tem 1, né? Vai ficar menos 3, né? E aí, x ao quadrado vezes x. X elevado a 3, né? Conserva a base, x. E somos expoentes. 2 mais 1 daqui, 3. Agora eu vou pegar o menos 3x ao quadrado, né? Porque eu tenho que multiplicar com todo mundo. Vezes o menos 1. Quanto é menos 3x ao quadrado vezes menos 1? Primeiro faz o jogo de sinal, né? Na multiplicação, menos com menos dá mais. 3x ao quadrado vezes 1. 3x ao quadrado. Certo? Agora eu vou pegar o mais 3x. Mais 3x vezes x. Mais 3, né? E x vezes x, x ao quadrado. Então, 3x vezes x, 3x ao quadrado. E agora vou pegar o 3x vezes o menos 1. 3x vezes 1 fica menos vezes menos 1, menos 3x. Certo? Agora eu vou pegar o último, que é o menos 1. Menos 1 vezes x
menos x. E menos 1 vezes menos 1, 1 positivo. Certo? Agora vamos lá pegar quem tem termo igual, né? Termos semelhantes. Eu tenho um x elevado a 4 aqui, eu não tenho mais nenhum, então eu conservo. Não mexo com ele. Eu tenho menos x elevado a 3 aqui e x elevado a 3 aqui, ó. Aqui é como se tivesse 1 na frente do x, ó. Então fica menos 1 menos 3 fica menos 4, né? Menos 4 e eu repito o x elevado a 3. Certo, gente? Ó. Menos 1 x elevado a 3 menos 3x elevado a 3 menos 4. Ó. Menos 1 menos 3 menos 4. X elevado a 3, conservo. Aí agora eu vou pegar quem tem x ao quadrado. Ó. 3x ao quadrado mais 3x ao quadrado, 6x ao quadrado. Certo? Menos 3x menos x. Aqui tem 1, né? Fica quanto? Menos 3 menos 1, menos 4. Menos 4x. E aqui o termo independente que sobrou, mais 1. Então, esse é o resultado da minha multiplicação desse polinômio por ele. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, assim, a noção de polinômios, né? E as operações. E é isso, gente. Muito obrigado.